Todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez no nosso encontro quinzenal, né, do ANC, onde nós vamos sempre tratar sobre um assunto legal, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, um pouco de psicanálise, um pouco de abordagens aí para tornar a nossa vida mais simples e mais fácil. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante para todos vocês. É algo que eu considero assim primordial, até mesmo para que a gente se entenda como ser humano e entenda também como é feito o nosso relacionamento com o próximo. Então, uma história que nós vamos trazer para vocês direto da tragédia grega, que chama-se Édipo Rei. Vocês já ouviram falar dessa história? Para a gente começar. A galera que está comigo aqui hoje conhece? Não? Totalmente ninguém? Mais ou menos alguns? Então tá, isso é interessante. Édipo Rei, então, é uma história de muito, muito tempo atrás, quase 2.500 anos atrás, só para vocês entenderem e se situarem aí no tempo. Então, ela foi escrita por Sófocles, que foi um dos primeiros dramaturgos que se tem notícia. Então, ele escreveu, além dessa tragédia, outras que também são decorrentes da continuação dessa história. Mas vamos lá, então, para a nossa história, para a nossa verdadeira tragédia grega, tá? E vocês vão perceber que muitas das tragédias que a gente vive no mundo atual dá para também fazer uma correlação com essa história aí. Então, nós vamos falar hoje sobre Édipo Rei e o que que é essa história. Essa história, ela se passa na Grécia e ela conta a história de um rei chamado Édipo. E esse rei, ele é rei de Tebas, mas ele nem sempre foi dali. Ele veio de uma outra cidade chamada Corinto, onde ele era também um príncipe, filho do rei de Corinto. E ele abandona essa cidade por um motivo especial. Mas no meio desse caminho, enquanto ele está indo então para Tebas, ele fica sabendo que existe uma esfinge. A esfinge, então, é um animal mitológico que ela faz uma pergunta para quem passa, e se a pessoa consegue resolver esse enigma, ela deixa a pessoa passar. E se a pessoa não consegue, então, resolver o enigma, ela devora essa pessoa. E é claro que a grande maioria das pessoas era sempre devorado pela esfinge. Então, essa Édipo, então, se encontra um dia no meio do caminho com essa esfinge, e aí o que acontece é que a esfinge faz uma pergunta para ele, ele mais ou menos decifra, mais ou menos não, mas ele consegue, no final, matar essa esfinge e salvar Tebas desse monstro que estava devorando toda a população. E com isso, então, ele é aclamado rei, já que Tebas estava sem rei recentemente, ele é aclamado rei de Tebas, ele então é levado até o castelo, a população começa a amar ele porque livrou ele daquele problema, e aí tem um tempo ali de muita paz, mas chega um momento em que Tebas de novo está no meio de uma praga. As pessoas começam a morrer pela rua, mais ou menos ali parecido com as 10 pragas do Egito, as pessoas começam a sofrer. Então Édipo toma uma decisão, ele pede para que o oráculo de Delfos seja consultado. O oráculo de Delfos, na mitologia, na Grécia Antiga, era um oráculo onde que todas as grandes questões eram levadas para que o deus Apolo pudesse responder. Então tinha lá dentro, né, uma sacerdotisa, ela entrava em transe e ela trazia uma resposta. Então, Édipo Rei manda o seu cunhado Creonte até lá e a tragédia, a história, né, começa exatamente nesse ponto de Édipo Rei, eles aguardando a resposta do oráculo de Delfos. E quando a resposta chega, a resposta é o seguinte: Tebas está sofrendo porque o rei Laio foi morto e até agora esse crime não foi solucionado. E somente a morte do assassino do rei Laio pode fazer com que Tebas volte de novo a um período de paz e que as pessoas voltem a ter sua saúde. Acontece então que Creonte volta com essa notícia, conta para Édipo e Édipo então se compromete a encontrar o assassino do rei e fazer com que ele sofra as consequências. E como eles ficam então perguntando por toda a cidade, como é que era essa história, como é que esse rei foi morto, eles descobrem que o rei foi morto por um bando de bandidos no meio do caminho entre Tebas e Corinto. E que esse bando tinha um líder, e foi esse líder que matou ele. Mas não fica bem claro ainda quem é esse líder, e duas pessoas podem ajudar. Um adivinho chamado Tiresias, que é um adivinho cego, que também já é convocado para o castelo, e quando ele chega no castelo, Tiresias olha para Édipo e fala o seguinte: o que que você quer de mim? E Édipo fala: eu preciso de ajuda para descobrir quem matou o rei.
E ele fala: você é o único que pode nos ajudar porque você é um vidente, né? E você é aquele que consegue ver todas as coisas. E no mesmo momento, Tiresias fala: para minha sorte e para a sua, eu nunca vou te contar quem matou Laio. E ele fala: por que não? Ele fala: por que não? Eu prefiro ir embora, eu prefiro ficar calado e daqui antes que isso se transforme numa grande desgraça. E Édipo então começa a ficar muito nervoso, né? E começa até a destratar o vidente Tiresias, falando para ele: você não é um cara tão bom assim como me diziam, né? Se você não consegue me responder uma pergunta simples sobre quem matou um rei, então do que você serve? E aí, quando ele começa a destratar muito Tiresias também acho que fica meio pé da vida, ele fala: então tá, você quer saber realmente quem matou o rei Laio? Foi você. E ele, mas como isso? Não, não pode ser. E ele fala: foi você sim. Ele falou: mas eu não conheço esse rei. Nunca vi ele na minha vida. Quem pode confirmar que esse rei foi realmente morto por mim? Aí nisso entra Jocasta, a rainha, e aí eles estão conversando e ele pergunta: como é que o rei Laio foi morto? Ah, ele foi morto numa encruzilhada entre Corinto e Tebas. Ele falou: pronto, entre Corinto e Tebas. Aí o negócio já começa a ter um certo fundo de verdade. E aí ele fica querendo saber alguém que possa saber sobre o que realmente aconteceu, que foi uma testemunha ocular daquela história. E ele então descobre que um dos pastores, um pastor que via no campo, estava com o rei e foi o único sobrevivente dessa história. E ele manda chamar esse pastor. E quando o pastor vê Édipo, ele fica muito assustado. E aí, Édipo então pergunta para esse pastor, né, por que que você está tão assustado? Ele fala assim, porque não era para você estar aqui. E aí ele fala, como não? Na verdade, era para você ter morrido algum tempo atrás. Por quê? Porque havia uma profecia aqui. Havia uma profecia em que um menino nasceria filho do rei, e esse filho mataria o próprio pai e se casaria com a própria mãe. E a Édipo fica muito, ele falou, mas eu não sou daqui. Ele fala, eu sou filho de outro rei de Corinto. E eu exatamente saí de lá porque o oráculo de Delfos, quando eu consultei ele, disse que um dia eu mataria meu pai e me casaria com a minha mãe. Então, nesse mesmo tempo, eu saí de Corinto e vim até Tebas, exatamente para que eu não matasse meu pai. Só que então o pastor revela uma coisa, mas você não é filho do rei de Corinto. Há muito tempo atrás, quando soubemos desse oráculo de Delfos, o rei mandou então que eu levasse o filho dele com os pés atados até o Monte Taigueto, onde as crianças eram deixadas para morrer, e te deixasse lá, mas eu não tive coragem de fazer isso. E te levei até um amigo meu de Corinto, que te levou até o rei de Corinto. Então, na verdade, você é o filho adotado de Corintos e o filho exatamente de Laio. E aí, Édipo pergunta, então, em que circunstâncias esse rei foi morto novamente, e Jocasta fala novamente para ele, e ele pergunta como esse rei se parece. Aí ela olha para ele e ela fala assim: nossa, ele se parecia muito com você. E aí então ele começa a perceber que, na verdade, quem matou o rei Laio foi ele. E lembra que eu falei da rainha Jocasta? O Jocasta era esposa dele. E Jocasta era a antiga esposa do rei Laio. E quando então Édipo foi levado à cidade aclamado como rei, foi dado também a ele a antiga esposa de Laio. E nisso ele volta então para o palácio, fura os próprios olhos, Jocasta se mata porque eles descobrem uma coisa: Édipo havia matado o próprio pai, casado com a própria mãe e tido filhos com ela. Então ele foi, né? Eles até no livro conta exatamente isso. A gente foi amaldiçoado a eu ser pai dos meus irmãos e esposo de minha mãe, ter matado meu pai. Então, essa é a grande tragédia de Édipo. É uma história que conta, então, sobre o destino, né? Em que a gente, às vezes, luta contra o destino, mas o destino não está nem aí para a gente, né? Então, é uma história muito trágica, de certo modo, por quê? Porque ninguém está preparado para ela, né? E ainda mais se você vai lendo o livro, ele parece um livro de muito suspense, porque tudo isso que eu narrei para vocês aqui rapidamente, ele vai sendo narrado de uma maneira muito mais tranquila, devagar, os fatos estão chegando pouco a pouco. Mas então o mito de Édipo é importante para nós por algum motivo. Mas é primeiro de tudo, o que vocês acharam da história? É bem trágica mesmo ou é de boa? Assim, é uma história que a gente vê no caso de família, em qualquer outro lugar. Pesado ou não?
pesada, né? Tô vendo só as carinhas ali. Então, por que que eu quis trazer essa história para vocês? Porque ela trata muito do inconsciente, tá? Ela é base até mesmo para a psicanálise quando a gente vai ter essa representação simbólica do universo, em que tudo acontece numa história, acontece para um, acontece para todos. Não que a gente vai ter esse tipo de problema, a gente espera não ter, tá bom? Mas pode ser que ocorra. Édipo, então, mata seu pai e casa-se com a sua mãe de acordo com desejos inconscientes. E aí entra um cara que utilizou essa história que vocês já devem ter ouvido falar muito dele, o senhor Freud. Já ouviram falar do cara? Sigmund Freud, né? Um cara que eu sou fã demais. E ele utiliza, então, essa história para demonstrar o quanto nós temos desejos reprimidos dentro do nosso inconsciente que não são conscientes para a gente. E que à medida que a vida vai se desenrolando, nós vamos realmente descobrindo por que fomos motivados a fazer alguma coisa ou outra. Mas que há muita coisa reprimida dentro da gente e que ela influencia todo o nosso comportamento. Então, o complexo de Édipo ele é um mito que é utilizado por Freud como um conceito central da psicanálise freudiana, né? Então, ele utiliza esse mito para exatamente explicar o desenvolvimento psicossexual da nossa vida, desde a nossa infância até a fase adulta. Então, para explicando para vocês, então Freud, quando ele começa os seus estudos, ele percebe que nós temos várias fases, né? Vocês já devem ter ouvido falar da fase oral, anal, fálica. Então, cada idade a gente se conecta com o mundo por algum tipo de sentido, tá? Então, a primeira é oral, então a criança ela coloca tudo na boca, ela tenta fazer tudo isso. A fase anal, ela simplesmente é porque a gente começa a ter controle a mais sobre o nosso corpo. E aí depois vem a fase fálica, que é a descoberta, né, dos nossos órgãos sexuais. E aí vocês já vão entender o porquê que eu estou querendo falar sobre isso. Porque a história de Édipo, ela conta muito sobre essa parte. E aí ela vai fazer um link depois com os nossos relacionamentos futuros lá na vida adulta. Então, Édipo, nesse complexo, ele ocorre o seguinte: quando um filho nasce, e quando é um filho homem, eu vou explicar primeiro aqui, ele não consegue enxergar essa mãe como se fosse uma esposa do pai dele. Primeiro que ele enxerga a gente quando nasce, a gente falou na nossa outro encontro, né? Que a gente se considera uma continuação dos nossos pais. E quando a gente nasce, a gente quer a nossa mãe só pra gente. Então esse mito vem falar exatamente sobre isso. A criança, principalmente os meninos até os 7 anos, eles querem aquela mulher só para ele. E aí, se o pai não está presente, se não é um pai forte, não acontece algo que a gente chama que é a castração, que é o pai impor para aquela criança que ele não pode ter aquela mãe, não pode ter aquela mulher, porque aquela mulher é do pai. Isso, no início, até os 7 anos, gera uma certa até agressividade nessa relação, porque a criança ela teria assim ódio e amor pelo pai. Quando esse pai é presente e essa mãe também é consciente, esse complexo ele é resolvido. O menino, então, ali pelos 7, 8 anos, ele descobre uma coisa. E essa mãe não pode ser minha, essa mulher não pode ser minha. Então, se eu for igual ao meu pai, tão forte como ele, eu vou conseguir provavelmente uma mulher que seja parecida com essa para mim, que vai ser minha esposa. Então, essa certa rivalidade com o pai é deixada de lado para que haja uma admiração. Doido isso, né? Doido demais. Na menina, a gente também tem esse complexo, que Jung chamava de complexo de Electra, mas não é tão utilizado esse termo. Mas na menina, ela tem uma forte competição com a mãe, e quer esse pai para ela, como se fosse o esposo dela. Mas, gente, não pirem, tá? Porque não tem nenhuma conotação sexual. É essa questão de querer ter para mim, porque é o oposto de mim. Acontece que também ali pelos 7, 8 anos, sim, então eu tenho um pai e uma mãe presentes que conseguem me definir bons limites, esse complexo também é resolvido. Qual é o problema de quando esse complexo não é resolvido? Quando esse complexo não é resolvido, os meus relacionamentos na fase adulta, eles também são afetados, porque eu ainda não consegui resolver bem essa primeira fase da minha vida. Muitas mulheres, por exemplo, quando não conseguem resolver o seu complexo de Édipo, elas não podem. Uma das teorias da psicanálise diz
que quando ela não consegue resolver esse complexo de Édipo, ela vai ter o filho. E muitas vezes vai tentar ver esse pai que ela não tinha lá presente, que ela não conseguiu, né, resolver esse complexo na imagem do filho, ainda mais se for um homem. Então, é interessante que a gente entenda bem o quanto o nosso inconsciente ele norteia a nossa vida para que a gente entenda cada escolha e cada ação que a gente tem aqui no momento presente. Então, vejam, lá na minha infância, quando eu começo as minhas primeiras fases de vida, é onde eu vou criar o pavimento da minha vida adulta. Até Freud tem uma frase que dizia isso, diz isso mesmo, né? A infância é o chão por onde andaremos na nossa fase adulta. Porque se eu não consigo, então, ter um ambiente saudável, com limites, com pessoas cumprindo seu papel de maneira forte, ou seja, no seu papel mesmo de pai e de mãe, então eu acabo não tendo uma vida adulta tão bem resolvida. Geralmente nos relacionamentos vão ser inseguros, eu não vou estar ligado àquela pessoa porque eu quero ela para mim como esposa ou como esposo, eu vou estar ligado porque eu vou estar ainda com as minhas carências lá da minha infância. Por isso que para a psicanálise é tão importante essas primeiras fases de vida. E eu quis trazer essa história para vocês porque sei que muitos aqui são pais, são mães, alguns vão ainda ser, tá? E é muito importante, então, que quando a gente se case com uma pessoa, primeiro, a gente entenda realmente o motivo por que nós estamos nos casando com essa pessoa. Eu estou me casando com essa pessoa por amor ou por uma necessidade oculta que não está ainda ali na minha frente. E pasmem, tá? Por mais que às vezes a gente queira sair, fugir, a gente acaba caindo na armadilha que a gente quer fugir. Até uma outra frase importante de Freud que eu sempre tento guardar comigo, que ele diz isso. A melhor maneira de se cair numa armadilha que você tem, existe para ti é você fugir dela, não dar um olhar para ela. Veja a história que nós temos aí de Édipo, né? Tanto o pai dele ficou sabendo que, pela profecia, ele seria morto pelo filho, e esse filho casaria com sua esposa, ele tenta, né, ele tenta fugir desse destino e manda Édipo lá para morrer. O pastor, que daí, igual na história da Branca de Neve, né, pô, teve coração, foi lá e fez o quê? Entregou Édipo porque não queria matar Édipo. E Édipo, sabendo depois também dessa profecia pelo oráculo de Delfos, de uma outra forma, o que ele faz? Ele tenta também evitar esse destino, sai de Corinto e no final, essa saída de Corinto é exatamente aquilo que faz com que ele, então, acabe matando seu pai e casando com a sua mãe. Então a gente tem que sempre pensar, a gente sempre tem que entender aquilo que está para acontecer conosco. Nós temos que fazer uma investigação. Então, a esfinge nessa história, ela representa algo também. Uma das frases que ela dizia é: decifra-me e eu te devoro. E o que seria a esfinge para a gente hoje? Exatamente os nossos questionamentos, as nossas inquietações que não conseguem ser elucidadas. Com certeza vocês devem ter questões que vocês vão trazendo desde muito cedo da vida de vocês. Eu tenho essas questões também. Quando a gente não lança um olhar para essas questões, a gente não traz isso à consciência, o que acontece é que essa esfinge, que está ali dentro de nós, acaba por nos devorar. Na trilha do poder do agora, na imersão, eu até falo da serpente tagarela, que não é muito diferente daqui, né? O que seria a serpente do Éden? Essa mesma coisa, esse inconsciente que vem a todo momento nos confrontar para que a gente resolva alguma questão e a gente prefere, às vezes, não olhar, né? E o porquê que essa questão sempre está ali. Mas se vocês pararem para pensar, a Esfinge deve estar até fazendo essa pergunta para vocês agora, né? Dessa questão que é importante e forte dentro da vida de vocês. O destino também a gente aprende com a história de Édipo Rei, que ele não deve ser algo, ele não é algo a ser controlado, mas investigado, que foi isso que eu acabei já falando aqui por muito tempo. Se eu não olho para aquilo que pode acontecer para mim, eu não vou nunca ter o controle, ou pelo menos uma ilusão de controle sobre o que vai acontecer. Até eu estava assistindo uma série chamada Shogun e teve uma frase muito interessante que dizia isso, né? Que o destino é como uma arma, como uma espada.
útil para quem sabe manejá-lo. Todos nós temos o destino nas nossas mãos, vamos dizer assim. Alguns sabem manejar de uma melhor maneira e outros não sabem manejar de forma alguma. Que tipo de pessoa nós somos, né? Que tipo de pessoa eu quero ser? E a história de Édipo também, que é importante pontuar, ela traz uma outra coisa. Ela nos ensina que o destino criado por decisões baseadas em emoções é um destino sempre trágico. Édipo matou o pai dele, Laio, na história, por uma coisa boba, como se fosse uma briga de trânsito, entendeu? Um fechou o outro com a biga, e aí deu um problema e ele foi lá para cima de Laio porque estava com raiva por estar deixando a cidade natal dele, e foi lá e matou o rei. Quer dizer, se ele tivesse tido talvez um pouco mais de tranquilidade com uma coisa banal, o destino talvez fosse totalmente diferente. E o passado, que é outra coisa que essa história também nos traz, é algo que deve ser investigado, mas não revivido. Lembra que a gente sempre fala sobre isso? Eu sei que eu começo a ficar bem comigo mesmo quando eu conto as histórias do meu passado, quando eu conto o que aconteceu, mas isso já não me afeta mais como era antes. É como assistir um filme, é como ler uma história. Aquilo foi e não tem mais a capacidade de alterar o meu emocional, os meus sentimentos e tudo mais. Não tendo essa capacidade, o que que ela para de exercer? Ela para de exercer uma influência sobre as escolhas que eu faço agora, aqui no meu presente. Geralmente, infelizmente, nós acabamos decidindo muito da nossa vida atual por coisas que aconteceram no nosso passado. Isso foi muito bom quando a gente estava lá na caverna, lutando com predadores e tudo mais, tá? E esse mecanismo de defesa, de sobrevivência, nos acompanha até hoje. Se algo ruim aconteceu no passado e aqui no presente eu tenho essas mesmas características ocorrendo, o que que meu cérebro faz? Faz eu ter medo. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, que são mecanismos que antes eram importantes, mas que na vida atual, como os perigos não são perigos reais, físicos, acabou desencadeando uma série de neuroses na gente. E o que que é a neurose? É simplesmente como se fosse uma inflamação, uma infecção do nosso aparelho psíquico, vamos dizer assim, para que fique bem simples de a gente entender, tá? Então, se a gente não trata essas neuroses, se a gente não consegue olhar para o nosso passado e ver como ele interfere nas nossas decisões agora, nós vamos criando sempre um presente alinhado com esse trauma lá de trás. E estando alinhado com ele, sendo fiel a essa história, o meu presente sempre tende a ser caótico e o meu futuro também tende a ser caótico e o meu passado sempre o quê? Triste, trágico. Então a grande tragédia das nossas vidas é estar alinhado com o nosso passado e decidir baseado nos problemas que esse passado trouxe, ignorando totalmente e deixando de lado que toda vez, a cada momento, eu tenho uma oportunidade nova de transformar toda a minha história. E nós temos essa capacidade. O problema é que a gente prefere, muitas vezes, por até ser mais fácil para a gente, ficar alinhado com aquilo que já foi. Porque, por pior que seja, é conhecido. A gente adora o fato de ser amado. A gente adora. Mas tem uma coisa que a gente gosta mais. Não todos, mas infelizmente, boa parte da humanidade. A gente adora, acima de ser amado por nós mesmos, odiar a nós mesmos. E por isso que nós insistimos nessas histórias tristes que a gente sempre conta pra gente. Numa terra onde todos são cegos, quem tem olho é rei. E aí tá Tiresias nessa história, tá? Ele é exatamente a representação da investigação do inconsciente
que a psicanálise traz como símbolo, né? Ele representa alguém que, apesar de não ter visão física, possui uma profunda compreensão dos segredos e verdades da vida, da sabedoria, do conhecimento. Ele está ali para revelar a história de Édipo, por quê? Porque ele representa nessa tragédia a quem revela, né, a origem e o destino. Porque Édipo, embora ele veja, né, ele consiga enxergar, ele não consegue enxergar o óbvio, não consegue enxergar aquilo que já estava no cenário, né, ligar os pontos. Porque até a gente vai vendo e vai percebendo, opa, esse cara tem culpa no cartório, porque os papos estão se encaixando, né? E ele também está ali para mostrar para a gente que é necessário muitas vezes nos cegar para o mundo, mas ter olhos para a nossa identidade, para aquilo que está lá dentro do nosso inconsciente. Que muitas vezes tem uma visão física, ela não consegue trazer a visão de quem realmente a gente é. Até porque a gente às vezes está olhando muito para fora e não está olhando para dentro. Então é necessário a gente aprender, e aí Tiresias está aí para representar isso, a gente enxergar a verdade que está dentro do nosso inconsciente. Então, é uma história de quase 2.500 anos atrás que nos ensina muito, né? E então, Tiresias é esse vidente, né? Ele traz todos esses segredos, é tipo o cara que enxerga a luz, mas não consegue enxergar a verdade, porque às vezes a luz ofusca. A luz mostra aquilo que a gente quer enxergar. Porque quando eu olho para fora, eu olho para aquilo que me agrada, não necessariamente para aquilo que eu preciso ver. Então, nós devemos sim buscar cada vez mais encontrar a verdade dentro do nosso inconsciente. E essa história está aí para nos mostrar isso. Que, embora cada um viva a sua tragédia com os fatos diferentes, ela não é muito diferente da história de Édipo, que às vezes consegue um grande feito, mas não consegue olhar para dentro de si próprio. E com isso acaba entregando, então, seu destino a uma tragédia que é lembrada até hoje. E a pergunta é assim que nós vamos querer ser representados na história? Como uma tragédia também? Ou é melhor ter e viver uma odisseia, onde a gente se torna o herói, mesmo sofrendo um pouco, a gente já teve encontro sobre a Ilíada, né, sobre a Odisseia, que é uma história que eu acho fantástica, todos nós deveríamos realmente ler uma vez, pelo menos, e tentar entender o que está sendo dito ali. Mas é isso. O quanto de Édipo há na vida de cada um de vocês? E agora eu quero saber um pouco de vocês. Conectou os pontos? Deu para pegar um código? Deu para instalar um drive? O que vocês me dizem? Fica livre para vocês agora. Então, Oi. vou falar um pouquinho dessa última parte que você falou, que a gente corre o risco de ficar repetindo as coisas, né? Por não entender que o passado ficou lá atrás, né? Uhum. Eu acho que até essa minha retomada da minha carreira, eu tô realmente tem momentos que a gente tende a voltar a fazer o que a gente Uhum. fazia do anterior, né? Anteriormente, até uma coisa que você me pediu para tomar cuidado com isso. Sim. E realmente, às vezes, o medo que vem é que aconteça de novo o que já aconteceu. Então, eu tô muito, assim, ligada nisso, assim, tá, mas por que eu tô com esse medo, né? Então, acho que isso que encaixou bem para mim hoje. E aí nós temos que tomar esse medo, assim, esse medo muitas vezes é uma outra história que a gente conta pra gente, porque na verdade a gente está esperando que o pior aconteça, porque o pior é conhecido. Eu, eu, eu sei que daquilo eu não morro, entendeu? Uhum, Aquilo ali pelo menos eu aguento. Mas e vai que eu sou feliz e eu não suporto isso, né? uhum. E a gente sabe que quando a gente está mais consciente, a gente acaba sendo mais feliz. E é melhor, né? É, Bem talvez. mais melhor.
Alguém mais pessoal? Vamos lá. Pode falar, Sara. E como é mais fácil, né, a gente se vitimizar para os outros aceitarem, né, as Uhum, nossas falhas e tudo, e a gente fica preso nisso e não prospera, não vai para frente. exato. É mais fácil ficar reclamando, reclamando e ficar na minha inércia, né, ficar onde eu tô. Sem investigar, né? Sem a gente É. entender o porquê que aquela história está se repetindo. Uhum. Eu acho que um ponto alto dessa história do Édipo que eu pego é essa questão de tanto o pai dele, o verdadeiro, o rei Laio, ter tentado criar uma situação para que ele fosse mandado embora e não dá certo. E aí a gente tem uma história aí que eu sempre acho, né? Maldito pastor, né? Era só ter cumprido com a ordem. Talvez, mas é isso, tá? A gente não pode contar que os outros vão nos salvar. Porque se o Laio mesmo tivesse comprometido com essa história que ele queria resolver, quem teria feito o trabalho? Que é uma coisa que as pessoas às vezes deixam passar. Ah, eu quero matar meu filho porque eu não quero que ele me mate, mas eu não tenho coragem de segurar minha mão. Eu vou passar para alguém. Para quem será que nós estamos passando esse bastão? E será que Sim, não é pra quem injusto, uhum. É que né? tanto a questão da gente usar a vitimização do que aconteceu com a gente, quanto colocar também que o que aconteceu foi culpa do outro, né, só que a O gente fardo também no teve outro, né? escolhas, né. Uhum. E muitas vezes você veja só, né? Olha, eu gosto dessa parte do pastor porque assim, olha o fardo que o rei coloca. Ele não quer ser um infanticida. Ele não quer matar uma criança. É igual quando a gente fala sobre o pessoal, né? Eu adoro carne e tal. A gente fala assim, mas eu não sei se eu tenho mais coragem de ir lá matar o bicho, não. Por quê? Porque isso está muito distante da gente, sabe? Está muito assim, eu só vejo a peça lá. Então, é isso, entendeu? Não tem aquela conexão emocional, né? E é a mesma coisa aqui, mas pensando assim, às vezes eu quero me livrar do meu destino e eu tô passando esse fardo para alguém. E geralmente talvez e que bom, né, que talvez essa pessoa eu acho que o pastor é uma pessoa muito inteligente, porque ele também não queria ser um infanticida, mas ele também sabia que se ele não cumprisse com a ordem do rei, ele morreria. Que é a mesma história lá do lenhador também, que a gente vê na Branca de Neves, né? Que tinha que trazer o coração dela, ele vai lá, mata um veado, tira, volta com o coração e tal. Por quê? Porque assim, eu até posso receber ordens, mas tem coisas que eu tenho que decidir como eu quero ser lembrado, entendeu? Não sou um soldado, eu sou só um pastor. É uma grande diferença. Um pastor tem escolhas, um soldado não. Então, às vezes, o pastor ele não é dado tanta importância para essa parte, sabe? Mas eu acredito que ali ele exerce um poder de escolha muito grande de dizer assim, eu quero entrar para a história desse jeito. E tanto é que o pastor está vivo até o final, né? Tá lá no campo, vivendo a vida dele e tal, a consciência dele não pesa tanto. Mas alguém, pessoal? Se for ver também, na verdade, o Édipo que levou a culpa, assim, né, ficou com toda a culpa, na verdade, é o pai dele que teria que ter carregado tudo isso, né? Porque como era, se for ver, o destino era do pai dele, mas ele quis mudar para não morrer, né, e não passar Sim, isso adiante, né? Mas se for ver, daí quem acabou se ferindo mesmo foi Édipo, né? Mas no fim, quem morreu também foi o rei, né? Então é passar mesmo, não sei, o trabalho é, para outro, né? As consequências assim acaba vindo de volta, né? Se você. a gente tem esse papo que as próximas gerações vão ser o futuro, né? E de fato elas não são. A gente fala assim, a geração que vai ser o futuro do país. Não, não vai. O futuro do país é decidido agora. Essa geração ela vai decidir um futuro que a gente nem sabe ainda. Não sei se eu conseguir me explicar bem, mas a gente dá muita bola para a opinião do pessoal que está aqui agora, e eles não estão fazendo nada, porque eles ainda não estão tomando as decisões. E eles só vão começar a tomar decisões acertadas quando for a hora que a água bater na bunda, for a hora deles mesmo. Porque, por bem ou por mal, quando eu tiver 80 anos, eu vou estar vivendo consequências do que eu escolhi agora. Eles vão estar começando a tomar as decisões. E quando as consequências das decisões deles chegarem, eu já não vou estar mais aqui. O problema é deles.
queiram ter consciência ou não, o problema já não é nosso. Entende? E até criar expectativa sobre o outro, né? Que você está Exato. criando uma expectativa sobre essa geração. E cabe até por relacionamento e tudo mais, né? Você entra ali no Sim, relacionamento e cria toda aquela expectativa sobre alguém, mas a pessoa talvez não é o que você pensa, né? sim. E aí a gente entra para esses sistemas de lealdades com as histórias anteriores. Então, assim, falando sobre relacionamento. Ah, mas meus pais tiveram um relacionamento ruim. Aí o que acontece? A pessoa tenta ter um super relacionamento e fazer tudo diferente. O que acontece no final? Acontece a mesma coisa. Igual o Édipo, igual o Laio. Então, em vez de tentar não copiar ou copiar, por que não viver o seu relacionamento? Da maneira que é importante para você, com os valores que sejam importantes para você, que não necessariamente vão ser iguais ao dos seus pais, mas também não precisam ser o oposto total. Um jeito que é seu, porque ninguém vai viver uma vida igual a outra. Então, por que copiar, se eu posso simplesmente escrever a minha história? Quando a gente vai numa biblioteca atrás de um livro, numa livraria, eu não vou querer ler um livro que seja muito parecido com o outro. Se o Harry Potter, por exemplo, que são 5 ou 6 livros lá, o primeiro, o segundo e o terceiro fossem 90% igual e 10% diferente, não seria interessante. Eu não ia querer. Por que que então eu vou acreditar que o outro vai me ler e vai perceber que é mais do mesmo e vai ser legal? Porque nós temos um problema quando nós repetimos as histórias da nossa família, mas temos um problema também quando nós rejeitamos totalmente para ser rebeldes, entenderam? De novo, é o meio do caminho. Eu tenho que aprender a investigar o meu passado e entender o que foi deu de errado lá. E esse ponto eu excluo, eu tento melhorar, eu busco e melhoro, mas e as coisas que eram boas? Aí eu renego também simplesmente porque eu não quero viver a minha história e se eu viver também o que é bom, vai dar errado. Então nós temos que pensar nisso, tá? É, e eu já fui pego, né, nessa rede, eu me lembro que eu olhava algumas coisas dos meus pais e falava, nossa, eu nunca vou querer que seja assim. Aí eu fui e tentei fazer totalmente diferente. O resultado foi quase o mesmo. Aí quando eu decidi, falei assim, não, o problema não tá lá, o problema tá aqui. São as minhas carências, são os meus problemas, são os problemas que eu tenho que resolver, as histórias que eu tenho que viver, o que é importante para mim. A gente falou no último encontro do outro, né? Deixei de me importar com o que o outro precisava e comecei a me importar com o que eu queria. E aí acabou que a oração que eu tive um dia se manifestou em uma pessoa. E que eu não posso criar expectativas sobre essa pessoa, porque ela não está ali para corresponder às minhas expectativas. E nem mesmo meu destino. Ela está ali simplesmente para viver uma história nova do meu lado e principalmente de mãos soltas, né? Com um passado que não existe mais. É por isso quando eu falo para vocês que o poder do agora é o maior poder que existe na face da Terra, eu não estou brincando. Viva a sua história, desapegado de qualquer coisa lá atrás, mas nunca deixe de olhar e de investigar para ver se você não está caindo no mesmo erro. O passado simplesmente é uma base de conhecimento, uma biblioteca que a gente consulta para verificar se a gente está indo mais ou menos ali. Não, a biblioteca está lá muito mais para a gente ver se tem coisas que a gente já fez e não deram errado, estão lá, para a gente não fazer de novo. Mas aquelas coisas que eu sei mesmo, entendeu? Tipo assim, sei lá, não sei se a Sarah vai lembrar disso, mas andar de bicicleta e tentar ficar de pé em cima do banco sem as duas mãos, a gente caía belos tombos, né, no asfalto. Até que um dia um dos nossos pais estava lá fora e falou: vocês não acham que já deu? E aí a gente tudo ralado, né? Você vê, eu não vou tentar fazer isso de novo. Eu tenho coisas que eu tenho certeza que não vão dar certo, tem outras que eu tenho que investigar. Então é isso que nós temos que buscar. Alguém mais, pessoal? Vão falando aí, tá? Pode levantar a mãozinha, vão interrompendo, entrem.
Eu fiquei pensando na escolha do caminho mais simples, né, porque na hora Uhum, ali da profecia era mais simples mandar o filho verdade. para ser morto e aí seguir a vida. Então, me parece que isso era muito mais simples do que falar: "Não, existe essa profecia, mas vamos tentar aqui ir orientando ou falando: 'Olha, existe uma profecia sobre isso, mas nós podemos construir uma história diferente'". E aí, é muito interessante isso, porque o pai, como as meninas falaram, ele entrega uma culpa ao outro, para o outro matar o filho dele, mas o Édipo também. Quando falam que, ai, porque o rei foi morto e tinha a praga, ele quis descobrir quem tinha matado o rei, mas ele não pensou nele. Ele pensou sempre nos outros, que é o que nós fazemos, né? É bem Aham. Homer Simpsons mesmo a nossa vida real. É uma brincadeira, mas é real. A culpa é nossa e a Sim, gente coloca em quem quer. quem quiser. Então, nós fazemos as nossas escolhas, quando dá tudo errado, a culpa é do outro, nunca é da gente. Você não acorda no horário certo, mas a culpa é do grupo que saiu antes, porque você estava Sim, atrasado, né? Existe uma profecia, então a profecia que menosprezou você e aí aquilo é ruim para você, porque a vida não é justa com você. A gente sempre se vitimiza, né? sim. É difícil assumir esse papel. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, o Édipo, ele mata a esfinge, mas por que ele não responde lá o que ela queria, ele passa e deixa ela viva? Porque, querendo ou não, ela também era uma proteção, né? Sim, Mas ele queria se tornar rei, ele queria ser visto pelos outros, né? Eu vou resolver. Às vezes a gente faz isso quando a gente pega todo o problema do mundo e tenta resolver. E não tinha praga antes, né? sim. né? Então ele acaba tentando resolver o negócio e cria também toda uma situação. Toda uma Então situação. é uma reflexão sobre a nossa vida. Às vezes você fala, eu vou resolver aqui esse problema. Mas a existência daquele problema para cada pessoa, às vezes também é importante. Então, tipo, faz a sua Sim. parte e deixa o outro resolver a dele, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, assim, enquanto você foi falando. E também ali sobre o desenvolvimento das neuroses, né? As coisas do passado, elas deixam marcas, elas não podem ser mudadas, podem ser ressignificadas, resolvidas, Uhum. mas também é importante que aquilo tenha existido, É a né? sua história, né? É a sua história. E também sobre o medo, né? O medo, ele não deve nos paralisar, mas ele também não deve ser totalmente dispensado, porque ele também Sim, é uma barreira de contenção, né? Então, exato. também precisa ser valorado. Foram as coisas assim que mais me chamaram a atenção nisso. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa coisa dele ter matado a esfinge. Será que ele ter destruído a esfinge não foi justamente o momento que ele se jogou ali para os leões, né? Ele se Sim. fez cumprir o destino dele. É, Então, às porque vezes, geralmente a nossa esfinge vai perguntar coisas que a gente não tá afim de elucidar, né? E a nem, gente nem não mesmo quer de olhar. ouvir. E a gente não quer É. olhar. E aí você Então quer matar aquilo ali, né? Você quer ela é o matar aquilo ali. espelho É o que... moral que fica ali jogando para você. Isso aqui, você vai ver, você vai olhar para isso, você não vai olhar, você não vai. E por que que ela consome? Porque é isso que os nossos pensamentos fazem. Quando a gente acorda, a gente tem talvez ali, por talvez um minuto, se for muito, o vislumbre do que é um dia. E depois a gente começa já, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E não que isso seja ruim, tá? Porque a gente também não é a cigarra da fábula que a gente só pode ir. Nós somos adultos, nós temos que entender também isso. Nós vamos ter que matar uma esfinge ou outra, a gente vai ter que fazer isso e tal. Mas é isso que você falou, não enche o saco de mais ninguém, sabe? Lute suas batalhas e tal, resolve seus problemas, entendeu? Mas não fique jogando, o meu filho vai me matar, toma aqui, pastor, vai lá e resolve isso para mim. Quer resolver? Resolve você. Mas é mais fácil matar, mas será que não era melhor? Então, tipo, você fez 8 anos, a gente tem que ter uma conversa. Tem uma profecia que vai me matar. Pode ser que aconteça, mas vamos tentar fazer isso lá para os 80 anos? Tipo assim, você sabe agora, cara, tenta, sabe, faça coisas que evite isso, sei lá, vamos junto, vamos. Você acha melhor? Cada um fica no continente? Não, eu sou o rei. Entendeu? Eu vou determinar uma porção de terra, você fica lá, não enche o saco, e eu fico aqui do meu lado, entendeu? Mas é isso, né? E a gente vê isso nas fábulas. E a gente traz muito para a gente esse papel do rei, né, de buscar as profecias. Por vezes, quando alguma coisa está muito difícil, você fala,
eu vou ver que talvez seja Deus que está me dando uma luz que é muito difícil, eu Exato. vou procurar outro caminho. A gente faz muito isso, né? Tipo, eu vou buscar Sim. lá na profecia, eu vou educar esse menino não, muito complicado, né? E a gente É. faz muito isso. E aí nós chegamos em uma coisa que eu queria que alguém tocasse no assunto, que é isso. Primeiro, qual oráculo que você tem consultado para determinar as questões importantes para sua vida? Não estou falando nem que vocês têm que se converter, nem nada. A ideia não é essa aqui, mas assim, quem é a pessoa, ou a força, ou a entidade, ou o grupo de amigos, grupo de pessoas, a mentalidade que eu consulto quando eu vou tomar as decisões importantes da minha vida? Porque pode ser o oráculo que criou toda essa confusão. Eu lembro que quando eu viajei para o Nepal, a gente tem lá os xamãs. E, cara, é uma coisa doida, tá? O cara eles pedindo para mim, eu mesmo falei, pô, eu não quero quebrar a vibe de todo mundo. Eu tinha que comprar um ovo. Eu fui lá no mercado e comprei os ovos lá, tá? E eu não sei como. Esse cara, quando eu cheguei lá, ele quebrou um ovo e tinha umas fitinhas dentro do ovo que eu tinha comprado. E assim, cada um comprou no mercado diferente, tá? Não tem como o cara ter ido lá e colocar fitinha no ovo, mas beleza, sei lá, truque de mágica, sei. Ou aconteceu de verdade, nada pode ser descartado. E aí ele falou assim: eu posso consultar 3 coisas para você que sejam importantes para sua vida. O que que você quer saber? Eu falei, nada. Todo mundo me olhou, eu falei, não, não, obrigado até aqui, mas eu não quero saber de nada. Sabe por quê? Pode ser sim que esse cara tenha uma ligação com o mundo espiritual e por algum motivo, sei lá, ele consiga intuir, ele tem uma visão mais clara como Tiresias, né? Mas e se ele fala uma coisa, eu determino que aquilo é verdade na minha cabeça? E aí eu encaminho a minha vida toda para essa coisa. Entendam que daquele momento em diante, talvez a minha vida não fosse mais dirigida por mim, mas por outra pessoa que eu não conheço, principalmente. Então entendam também que pessoas que estão à frente também, temos que ter esse cuidado. O que que você vai inspirar no coração das outras pessoas? E aí lembrem, tá? Existem pessoas, pequenos adultos aprendendo a ser adultos olhando o adulto que você é. Existem relacionamentos sendo formados olhando o tipo de relacionamento que você tem. Existem profissões que vão ser motivadas pela maneira com que você se comporta. E aí? Quando eu olho para isso, eu me tranquilizo ou eu me apavoro? E quando eu penso nos meus oráculos, eles me tranquilizam ou me apavoram? E é por isso que eu comentei com vocês também no outro encontro, eu prefiro a fé do modo que eu tenho, em que eu tenho uma liberdade de fazer o que eu quero, mas a consequência também é minha. Entendeu? E se eu quiser falar com Deus, é só falar. E a voz na minha cabeça que eu vou escutar é a voz que eu escolho. Entendeu? E a consequência também vai vir. E eu lido com ela. Todos os grandes homens que a gente vê, e eu até coloquei isso, né? É, Deus não escolhe homens que não tenham a capacidade e a força para enfrentar as consequências do que vai vir. Mas principalmente a gente tem que tomar cuidado com os oráculos que a gente anda consultando. Na minha época de escola eu me lembro, era capricho. As meninas ela lia tinha aqueles questionários lá para saber se o cara era o amor da sua vida e fazia uma continha. Você deve ter feito isso dando risada, né? E aí a pessoa, não, esse cara aqui é o cara que eu vou amar, e eu vou ter 3 filhos. Então você vê, é brincadeira, mas, né? Quantas coisas, quantas decisões mal tomadas foram tomadas por causa da capricho? Por um simples capricho. Verdade.
E até hoje, né? Quantas pessoas não ficam ouvindo essas pessoas doidas da internet e consideram as coisas que elas dizem como verdade absoluta? Tudo bem você ter algumas. Todos nós, eu acho que temos referências, né? Sim, Mas essa coisa da confiança absoluta, ela é muito perigosa, né? Ela é um extremo, o extremo dificilmente vai ser uma garantia de sucesso. Todos nós é, precisamos de e até flexibilizações. no budismo ele fala isso, né? Buda fala, se você acredita em algo, questione. E ele fala, vocês devem questionar o que eu estou falando. Porque se vocês questionarem e continuar fazendo sentido dentro do coração e na alma de vocês, é porque há uma verdade aí. Se vocês questionarem e vocês perceberem que não há lógica alguma, né? E naquele livro Confissões tem uma parte exatamente disso, porque Santo Agostinho, ele não era nada católico, não era nada religioso, né? Ele era maniqueísta e era uma religião muito doida lá, e chega uma hora que ele começa ninguém deixa ele questionar aquilo. O dia que ele questiona, ele fala: "Nossa, não tem sentido nenhum". Né? Então a gente tem que questionar os nossos sistemas de valores. Eu acredito mesmo nisso, não? É assim mesmo? É isso? É nessa maneira que eu quero viver? Então nós temos que nos questionar, tá? A todo momento. Até questionem tudo que eu estou falando aqui. Porque afinal, há 200 anos Freud não existia. Há 100 anos ele passou a existir. Então, não é uma ideia muito antiga, assim, para a gente saber se realmente é a ideia verdadeira, né? Mas é a que mais faz sentido para esse mundo que a gente vive agora. Uma das que fazem mais sentido, né? Eu entendo que às vezes quando o pessoal está mais quietinho, e a gente sabe dos encontros anteriores, né? Eu espero que seja aquele nó que já aconteceu em outras vezes aqui, tá? Mas só para a gente finalizar, então, eu não quis dar muita ênfase, porque é uma parte um pouco controversa da história do Édipo, que é o complexo de Édipo mesmo, tá? Assim, quando a gente vai ter um relacionamento, nós temos que olhar para ver se isso está, de certo modo, resolvido com a gente ou não, tá? Se eu estou me ligando com outra pessoa pelas minhas carências ou exatamente pelas minhas qualidades, pelos meus valores, porque eu quero construir algo que seja melhor. Porque geralmente, infelizmente, quando a gente se liga pelas nossas carências, ou eu vou ser pai de alguém, ou eu vou ser mãe de alguém, ou vou acabar sendo filho de alguém, filha de alguém, tá? E é incrível como, num primeiro momento, quando a gente não consegue se investigar, isso é magnético, tá? E totalmente inconsciente. Tem uma série uma minissérie de 7 capítulos que eu assisti ontem e eu fiquei impressionado que fala sobre isso e eu recomendo que vocês assistam, tá? Chama-se Bebê Rena, tá na Netflix. Eu olhei aquela série e falei, mas que coisa mais besta, né? Uma série Bebê Rena, primeiro e segundo episódio. Aí a gente vai entender bem o que são neuroses, o que é obsessão. Uma mulher aparece num pub, diz que é super rica e famosa, tem vários contatos, mas ela é assim mais gordinha, desarrumada. A imagem não condiz com o que ela apresenta ser. E ela, ao mesmo tempo que ela ri, quando ela chega, o cara fala: "Você vai beber o quê?" "Nada, eu não tenho dinheiro." Aí o cara fala: "Mas eu vou te servir um chá." E esse cara é um comediante, é uma história que acontece na Inglaterra, que tá vindo da Escócia e tá tentando a vida lá. Gente, é 7 episódios, tá? Acho que é 30 minutos cada um. Mas olha, ali. E o final é, assim, surpreendente. Pelo menos eu achei, tá? Então, se vocês quiserem entender bem como é que as mentes doentias se ligam, como elas se conectam e como somente você investigar o passado para entender as decisões do agora, vocês vão entender. Se vocês quiserem até, todo mundo assiste, fala, terminei, a gente pode se conectar um dia aqui rapidinho para conversar 15 minutos dela. Vocês vão ver como que o negócio é doido, tá? A gente pode marcar aí, às vezes, para semana que vem, fazer um encontro rapidinho para quem assistiu, porque realmente é muito doideira total, tá? Mas investiguem, tá? Lembrem, quando eu me ligo com alguém, quando eu vou escolher alguém para passar a vida, tá? Seja eu um casal normal ou, né? Cara, dá uma olhada, perceba por que que você está se ligando, o que que te atraiu naquela pessoa, tá? Porque como eu falei, a gente adora amar a gente mesmo, mas muitos de nós somos autodestrutivos, a gente adora sentir ódio da gente mesmo.
E aí a gente poderia ficar falando horas sobre por que isso acontece, tá? Mas a gente tem que terminar. Então, é uma aula para dar aquela sacudida do consciente, para a gente olhar para o inconsciente. E eu tenho, como sempre, uma pergunta para deixar para vocês, para que a gente possa terminar. E a pergunta é essa, tá? E que eu gostaria que vocês anotassem, se possível, e respondessem durante a semana. Qual é o enigma que decifra a sua alma? Porque se você não souber responder, o que vai acontecer? Você vai ser devorado por você mesmo, vai ser consumido. E essa talvez seja a grande pergunta que nós temos aqui. A maioria das pessoas era devorada. Eu posso me utilizar da força como o Édipo fez, mas a gente percebeu que, no final, ainda assim a esfinge ganha. Porque há enigmas que a gente não consegue responder. Então é isso, pessoal. Responda o enigma de vocês. Todos nós temos um enigma pessoal. Vocês querem realmente se conhecer e serem livres? A esfinge só vai deixar vocês livres se isso acontecer. Ok? Semana que vem, outro recadinho, vamos ter 4 lives lá no Instagram, que eu gostaria que, se possível, vocês participassem, que são os 4 hábitos, os 4 acordos. Vocês vão perceber também que são coisas simples, a gente vai falar um cada dia, para ser bem mais rápido do que aqui, até porque no Instagram as coisas têm que ser rápidas, senão a galera, né, não fica. Mas que também são coisas importantes que talvez ajudem vocês aí a viver melhor com os enigmas de vocês, tá bom? E para quem quiser, temos a mentoria, temos as sessões de psicanálise, temos aí formas também de ajudar vocês fora, não só aqui com os encontros, tá bom? Então é só me escrever e eu sempre tô aí, tá bom? Boa noite para todo mundo, durmam bem, sonhem com a esfinge, sonhem com seus enigmas e se resolvam. E não enche o saco de ninguém. Valeu!